E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos para mais uma aula de história. Bem, tema de hoje, já o processo da implantação dos presidentes, do Brasil. Lembram-se ali no segundo reinado, que começa essa transição, se dá com a destituição do poder realizada encabeçada principalmente por Marechal Deodoro da Fonseca, já no momento de crise do segundo reinado, Dom Pedro I, vários setores, segmentos da sociedade insatisfeitos, e aí ocorre esse primeiro golpe, ou seja, o poder é destituído e Marechal Deodoro assume esse poder, essa presidência, de forma provisória. Para em seguida, aí ele exerce alguns outros mandatos. Na aula de hoje, então, veremos de forma para a gente trazer pelo menos naquilo que diz respeito à gestão de cada presidente e as principais realizações. Por esse caminho que a gente vai seguir hoje, Claro que o período da República Velha tem vários aspectos, mas hoje nos concentraremos, nessas realizações de ordem política, que tem sempre, óbvio, desdobramentos em outros setores da sociedade, Então, trataremos aquilo de mais importante que cada presidente realizou. Tudo bem? Vamos nessa, então? Então, o tema é esse, personagens e acontecimentos. Esses personagens, claro, são os digníssimos presidentes, foram, os presidentes da República. Os acontecimentos, como eu mencionei, aquelas realizações, as situações, algumas particularidades de cada presidente, de cada momento durante o mandato desses presidentes. Então a gente começa com Prudente de Moraes. Anteriormente, é necessário, eu diria essencial. Como eu disse, Marechal Deodoro assumiu esse poder provisório. Ele, então, nada mais justo do que mencionarmos suas realizações aqui. Vamos usar esse primeiro slide aqui também, já que não conta aqui, não consta, pelo menos, Marechal Deodoro aqui. Então, Marechal Deodoro, ele assume esse poder provisório em 1889, que foi a data da proclamação da República. Então, algumas particularidades em relação ao mandato do Marechal Deodoro. Ele participou, ele havia participado da Guerra do Paraguai, momentos antes. Então, havia uma suspeita de que Marechal Deodoro, tendo uma relação mais estreita com Dom Pedro, chegou a ser questionado em relação à ideia de ele assumir, ser um dos personagens dessa proclamação da República. Mas é claro que, durante a sua gestão, Marechal Deodoro aparentemente ou não demonstrou nenhuma intenção de retomar, de se resgatar um regime, um governo monárquico, Então, ficou marcado por essa situação, E aí ele foi o precursor, então, desse processo de transição da efetivação da República no Brasil, beleza? Tem alguns presidentes aqui. Sobre Prudente de Moraes. Bem, Prudente de Moraes
foi presidente de 1894 a 1898, um dos atos de Prudente de Moraes foi reatar, vejam só, momento importante, reatar as relações diplomáticas com Portugal. Ou seja, vocês se lembram que o Brasil se declarou, né, houve a proclamação da República. Então, Prudente de Moraes assume o poder. Uma das principais marcas desse seu mandato foi essa reatamento, né, das relações diplomáticas. Entre outras realizações, Prudente de Moraes foi responsável também por aumentar a rede de ferrovias Então, nessa República Velha, ele também foi responsável pela ascensão, né, dos latifundiários, dos grandes produtores de café também. Então, pontos importantes de Prudente de Moraes: aumentou a rede de ferrovias, reatou relações com Portugal e também trazia nessa representatividade junto às oligarquias cafeeiras. Aqui essa campanha de Canudos é um tema para aulas ainda que abordaremos nesse contexto da República Velha, beleza? Campos Sales, 1898, 1902. Vocês se lembram, tem uma aula que a gente trata aqui sobre a política dos governadores. Campos Sales, né, paulista, ficou conhecido também como por instituir a República do Café com Leite. Bem, o que era essa República do Café com Leite? A república em que predominava os interesses dos produtores de leite em Minas Gerais e café em São Paulo. Então, Campos Sales também carrega uma marca importante, que foi a negociação de um acordo com os ingleses a partir de uma dívida. Vocês se lembram, o Brasil acabou contraindo uma dívida com a Inglaterra naquele episódio da Guerra do Paraguai, né, que teve apoio, e como a gente sempre diz, os custos que as guerras trazem. Então, Campos Sales traz essa negociação para um acordo para suspensão da dívida, né? Não para o perdão da dívida, mas isso então implicaria nesse saneamento financeiro momentâneo, né? Que é a política café com leite que eu mencionei, ou seja, algumas vantagens, né, predominavam, favorecendo os interesses de paulistas e mineiros. Vejamos o próximo. Rodrigues Alves. Rodrigues Alves também paulista, né? Rodrigues Alves, uma das marcas do seu mandato foi a reurbanização do Rio de Janeiro. Se apresentou, então... na verdade, ele foi conhecido também, né? Ele foi um dos últimos, ou foi o último presidente paulista da República Velha. Essa administração de Rodrigues Alves foi extremamente bem sucedida, já que durante seu governo o Brasil atingiu números consideráveis no que diz respeito à produção da borracha também. Então, atentem, né, para esses detalhes, esses acontecimentos nesses mandatos, né, a marca de cada... Vocês podem memorizar por presidente, por época, por década, pelas datas, né, 1902, 1906, o que se notabilizou, né, em cada momento. Então, foi conhecido, né, como aquele ciclo da borracha, né, em que o Brasil produzia de forma muito consistente, muito efetiva a
a borracha. Afonso Pena. Afonso Pena era mineiro, né? Acabou dando continuidade, na verdade, à política do café com leite. Um aspecto. Continuidade à política do café com leite. Outro momento, né, importante que vale ressaltar, Afonso Pena realizou um empréstimo junto à Inglaterra, né, sempre a Inglaterra envolvida nesse contexto brasileiro, realizou um empréstimo de 15 milhões de libras. Para qual o propósito desse empréstimo? Para custear, então, a produção, ou seja, uma intervenção maciça, né, no mercado cafeeiro, ou seja, a intervenção do Estado no mercado cafeeiro. Então, mas em contrapartida, ele não se prendeu a só os interesses, né, de ordem, podemos dizer, regional, né, como essa intervenção do café. O aspecto, ele realizou também, além das ferrovias, né, ele acabou estabelecendo uma conexão entre Amazônia e Rio de Janeiro através do fio telegráfico. Uma das inovações também nesse mandato de Afonso Pena. Claro também que com essa intervenção, né, na produção cafeeira, ele também acabou estimulando as imigrações. Lembram-se dos estrangeiros, vários deles, né, desde italianos e entre outros, vieram para compor essa mão de obra na produção cafeeira. Então, ele realizou esse processo de valorização do café no Brasil. Marechal Hermes da Fonseca. Aqui alguns acontecimentos, né, durante o seu mandato. Entre outras, essas revoltas aqui ocorreram, né, nesse período. Essas revoltas a gente vai tratar também de forma específica em aulas posteriores. Alguns acontecimentos importantes no mandato de Marechal Hermes, de 1910 a 1914, ele promulgou a lei do serviço militar obrigatório, né? Então essa lei que foi instituída nesse governo de Marechal Hermes. Assim como presidentes anteriores a ele ainda continuou, ele manteve, né, essa prática de empréstimos, né, no exterior, para que se pudesse manter a produção do café, né, defender essa espécie de soberania, né, econômica em relação ao café. Então, nesse mandato dele houve então esses revoltosos, dissidentes, né, essas revoltas todas, a ideia lá do revoltas envolvendo o famosíssimo Padre Cícero. Nesse momento, então, começa-se a ideia de um governo já que começa a ser contestado ainda, né, que traga essa ideia de manutenção, né, da economia a partir do café. Próximo, Venceslau Braz. Bem, alguns aspectos importantes também sobre Venceslau Braz. Se a gente prestar atenção nesse período aqui, 1914 e 1918, Venceslau Braz, esse momento foi o momento também da Primeira Guerra Mundial. Momento em que ele rompe relações com a Alemanha, né, em função de posicionamentos mesmo. Então, nesse momento,
Primeira guerra, importante no mandato de Venceslau Braz, por quê? Países em guerra, então o Brasil começa a ter um crescimento, né, de ordem industrial, para quê? Para suprir, então, essas demandas por produtos de todas, de várias ordens, para poder suprir essa demanda em função dos problemas que esses países encontravam para importação, né, já que estavam grande parte deles em guerra. Então vejam vocês como eu sempre digo, essas conexões que a gente pode realizar diante de acontecimentos longínquos, distantes, com o que ocorreu, com mudanças, né, que esses acontecimentos promovem no nosso país. E foi também, né, já que a gente teve, né, uma participação do Brasil, né, de forma... o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, né, e aí o governo de Venceslau Braz também fica marcado nesse momento conturbado, né, da ordem mundial. Então, já nesse período, foi um dos grandes incentivadores, né, da própria industrialização, né, mais efetiva que ocorreu no país, que viria a ocorrer alguns anos depois. Então, essa gestão, esse mandato foi também um dos mais importantes, né, dessa conhecida como República Velha. Continuando, então, Delfim Moreira. Bem, o que ocorre nessa gestão de Delfim Moreira? Delfim Moreira era mineiro, né? Ele, então, daquela leva, né, de republicanos mineiros, ele assume a presidência em virtude já da morte do titular, né, que havia contraído uma gripe, né, no lugar de Rodrigues Alves. Assim, na verdade, o Brasil foi representado, né, nessas grandes conferências mundiais, conferências de paz, principalmente em Paris. Então, nessa disputa, o presidente anterior foi o Epitácio Pessoa, errado aqui, Epitácio Pessoa, em uma disputa com o glorioso Rui Barbosa. Na verdade, logo após, né, então, essa retomada do poder, o novo presidente, né, do exterior, que acabou voltando, né, nessas conferências de paz, Delfim Moreira assume, então, o cargo de vice-presidente novamente. Um aspecto importante nesse contexto aqui é a presença, então, a atuação, né, do Brasil em alguns momentos históricos, né, em nível mundial. Agora, então, a gente fala de Epitácio Pessoa, esse sim, o presidente que já assume esse mandato de forma mais contínua. O que a gente tem de aspectos, além do movimento tenentista, a gente vai tratar disso, mantém a construção de ferrovias, alguns programas também o programa de combate à fome no Nordeste. Em relação a esse programa de combate à fome no Nordeste, em contrapartida, obviamente, isso gera um certo desgaste com os paulistas, né? Porque houve, então, esses programas, né, em que se investe, né, do combate à fome, que se investia no combate à fome no Nordeste. Os paulistas
sugeriram, né, ou reivindicaram algo parecido em relação, né, um tipo de ajuda, né, de algum programa que pudesse, então, ser implantado pelo governo para a produção do café, né? Então, foi um momento também em que sugeriu-se, né, um protecionismo ao Nordeste, né, ou seja, em detrimento a São Paulo. Então, após ceder, né, essas pressões, né, essa pressão toda, a Epitácio Pessoa acabou também destinando quantias, né, consideráveis investimentos em torno da produção cafeeira. Então, assim, os paulistas conseguiram, né, que suas reivindicações fossem atendidas. Nesse momento, então, estabelece-se já uma certa indisposição, né, entre paulistas, pelo menos naqueles que produziam café, em relação ao Nordeste, né, em função desse apoio desse programa criado por Epitácio Pessoa. Arthur Bernardes, também mineiro. Bem, essa relação aqui de Arthur Bernardes, ela era um tanto desgastada em função de algumas calúnias, né, geradas em torno para que se criasse uma relação nada amistosa entre Arthur Bernardes e militares. Então, os militares começaram então a se rebelar contra essa gestão, contra esse mandato de Arthur Bernardes. Então, outros acontecimentos importantes, né? Dentro desses acontecimentos, fechamento dos sindicatos, e jornais de esquerda. Foi um governo muito conturbado no que diz respeito a algumas publicações, algumas cartas que eram divulgadas, sendo atribuídas a Arthur Bernardes em relação na intenção de criar esse problema com os militares, né? Anunciava-se assim já uma tentativa de revolução, de golpe, já se delineando nesse momento. Bem, Washington Luiz, nós temos então, esse seria o último mandato, então, de presidente da República na República Velha. O que aconteceu nesse mandato, né, as situações mais relevantes, seria a crise de 29, crise 29 de ordem mundial, né, que tem interferências, que tem consequências aqui no país, e finalmente a Revolução de 30. Washington Luiz realizou, né, algumas modificações na área urbana do Rio de Janeiro, e também manteve, né, aquela política ainda, né, de valorização do café, né? Outros aspectos, expansão rodoviária, desenvolveu então essa política de manutenção, né, já de que alguns outros presidentes anteriores a ele vinham implantando, né, de trazer o café, né, como um principal produto, né, da economia brasileira. Aí nesse processo, então,
já no processo de sucessão, já há candidatura, né, de alguns militares ali para realizar oposição, né, ao poder, né, ao poder vigente ali. Aí aparece a figura de Getúlio Vargas, né, que também teremos uma aula específica sobre Getúlio nessa sequência cronológica aqui. Então, a Revolução ocorre, né, a partir em 24 de outubro, né, de 1930, que foi conhecida como a Revolução Liberal, que foi a tomada, né, do poder, ali já próximo a um golpe, né, que já havia ocorrido em 1889. Uma junta militar, então, acaba assumindo o poder, né, estava decretado o fim, então, da República Velha, né, e que essa ficou conhecida também como a Revolução de 1930. Então, essa aula foi, aqui, como eu disse anteriormente, aquele apanhado, então, de personagens, né, durante a República Velha, alguns, não todos, para a gente pontuar os acontecimentos mais relevantes, principalmente no que diz respeito à economia, à política, à própria estruturação do país, né, para chegar aos moldes, ou seja, o país foi sendo desenvolvido a partir como vimos ali no governo de Campos Salles, industrialização, a manutenção constante, né, a característica, acredito, marcante em cada período desses da República Velha foi o café como um produto, ou seja, a produção do café sempre sendo levada em consideração, desde dos empréstimos realizados junto a países estrangeiros, empréstimos junto à Inglaterra. O café sempre esteve no topo ali, então, no que diz respeito a essa questão econômica. Essa é uma das marcas importantes da República Velha. Então, como a gente sabe, aí na crise de 1930, né, de 1929, perdão, ela determina, então, uma série de transformações já de ordem econômica, já que foi uma crise ocorrida nos Estados Unidos, também teremos uma aula sobre ela, e que tem as suas consequências no Brasil. Então a gente vê já no próximo momento, né, nessa transição aqui da República Velha, como o Brasil reage então a de que forma ele acaba se transformando, se industrializando, e as bases econômicas vão sendo redirecionadas. Galera, é isso. Essa aula, como eu disse, tem esse teor, né, de ficar pontuando. É uma aula um pouco mais dura, mais objetiva, com fatos pontuais, mas é um caminho também para a gente poder memorizar e entender esse processo aí de transformações nesse período aí de 1889, proclamação da República, até